Declaro aberta a sessão ordinária de hoje. Convido a vereadora Irene Kozak do Bonfim para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido o diretor-geral para secretariar-me como ADOC e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da 14ª sessão ordinária, em 6/5/2025. Presença unânime dos senhores vereadores. Matérias de expediente. Indicação 87 de 2025. A excelentíssima senhora Marília Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, e a ilustríssimo senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, solicitando que seja realizados serviços de melhorias na estrada do Formoso, seguindo até a propriedade do Zola e região. Autoria, vereador Antônio Martins. Indicação 88 de 2025. A senhora Marília Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, e ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, solicitando que seja realizado melhorias na estrada do Mato Queimado, município de Roncador. Autoria, vereador Antônio Martins. Requerimento 96 de 2025. Requerem que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Marília Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, e ao responsável pelo departamento pessoal da prefeitura, solicitando as seguintes informações: número de servidores efetivos da prefeitura municipal, providos através de concurso público, número de trabalhadores da prefeitura municipal contratados através de empresas terceirizadas e número de trabalhadores comissionados e PSS que trabalham para a prefeitura de Roncador. Autores, vereadoras Marilza Dias Assis Ferreira e Adriana de Freitas. Projeto de lei do Executivo, número 10 de 2025, altera as leis municipais número 1123 de 2015 e 1434 de 2023, que trata de direitos e benefícios concedidos nas contratações públicas às micro e pequenas empresas pela Lei Federal 123, de 14 de dezembro de 2006. Microempresas e empresas de pequeno porte. O projeto foi encaminhado às comissões pertinentes. Matérias da ordem do dia. Documentos externos, número 1 de 2025. Solicitação de licença do cargo de prefeita municipal no período de 24 de maio de 2025 a 6 de junho de 2025 para tratar de assuntos de interesse particular, tendo em vista a realização de viagem ao exterior em caráter estritamente pessoal. Durante o afastamento, o cargo de prefeito municipal será exercido pelo vice-prefeito Mauro Sirian Schoptia, nos termos dispostos da lei orgânica. O documento de votação simbólica, 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nem abstenção. O resultado, a matéria foi aprovada em turno único de discussão e votação. Oradores das explicações pessoais: Marilza Dias Assis Ferreira, Flávio César Onesco, Irene Cosme Bonfim, João Alteirabut Júnior, Sebastião Aparecido de Lima, Antônio Martins e Adriana de Freitas. Considerações finais. E não havendo nada mais a tratar, o presidente agradeceu a Deus pela direção dos trabalhos, a todos que fizeram presentes na Casa de Leis, aos internautas que acompanharam pelas mídias sociais, e declarou encerrada a sessão ordinária de 6/5/2025, desejando boa noite a todos. Só ratificando, senhor presidente, na última sessão se fez ausente o vereador Genaro Ruba. Ata número 16 de 2025 entra em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, conforme já relatado, gostaria só de justificar a minha ausência por motivo de doença. Fiquei internado por 3 dias e tive que faltar à sessão da última terça-feira. Muito obrigado. Sim, senhor. Justificativa aceita, né? Entra em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Ata número 16 de 2025 é aprovada por todos os vereadores presentes. Pauta da 15ª sessão ordinária, em 19/5/2025. Correspondências recebidas. Ofício 1/2025, da Diretoria de Pessoal da Prefeitura Municipal de Roncador. Resposta a encaminhamento da vereadora Marilza Dias Assis Ferreira. Cópia de solicitação dos moradores do entorno do CTG Cachoeira da Saudade, endereçada à Prefeita Municipal,
cobrando providências com relação ao uso do espaço da pista de laço do CTG para atividades com cavalos, que, conforme relato, em dias de montarias, levantam-se nuvens de poeira afetando diretamente a vida de toda a vizinhança. Matérias do expediente. Indicação 89/2025 da vereadora Marilza Dias Assis Ferreira, indica a excelentíssima senhora Marília Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, e a senhora Luana Tamara da Silva, diretora de planejamento, solicitando a elaboração de projeto e asfaltamento em trecho de aproximadamente 3 km na estrada do Barro Preto, na continuidade da rua do antigo Clube 20 de Março, no município de Roncador. Indicação 91/2025 da vereadora Adriana de Freitas, ao senhor Nilton César Campos, secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, sobre retirada dos galhos e árvores que caíram na rua São Paulo, ao lado do Colégio General Carneiro, no centro do município de Roncador. Requerimento 101/2025 da vereadora Irene Cosme do Bonfim, a senhora Marília Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, solicitando a contratação de operadores de máquina para trabalhar junto à Secretaria de Agricultura do município de Roncador. Requerimento 102/2025 do autor do vereador João Altair Albert Júnior, solicita que seja encaminhado ofício à ilustríssima senhora Luana Tamara da Silva, diretora de planejamento, solicitando informações referentes à construção do meio-fio que está sendo realizado na rua Sergipe, no centro da cidade de Roncador. As matérias da ordem serão encaminhadas a seus responsáveis. Projeto de Lei do Legislativo, número 6/2025, de autoria da vereadora Adriana de Freitas, dispõe sobre a aplicação de multa administrativa aos tutores de cães soltos nas vias públicas do município de Roncador que cometam ou não ataque às pessoas e animais. Projeto de Lei do Executivo, número 11/2025, cria o Fundo Municipal de Turismo, o FUNTUR, no município de Roncador. E projeto de Lei do Executivo, número 12/2025, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar acordo extrajudicial para a restituição de valores relativos a imposto de renda retido na fonte pela Previdência Social dos Servidores Públicos de Roncador, a servidora aposentada Edna Vargas Petroski e da outras providências. Os projetos têm apresentação e encaminhamento às comissões. Projetos apresentados e lidos agora, hoje serão encaminhados às comissões para os seus pareceres. Prestação de contas do Executivo Municipal 1/2025. Dispõe sobre a prestação de contas anual do exercício financeiro 2023, no processo 21.2415/2024, parecer prévio, número 114/2025. Leitura do parecer prévio. Esse documento é composto por muitos gráficos que demonstram as atividades ao longo do ano 2023 e ficará à disposição da Secretaria, à disposição da população, na Secretaria dessa Casa. Vou ler agora algumas notas explicativas e pareceres e votos. Aplicação no ensino básico. Aplicação do índice mínimo de 25% em manutenção e desenvolvimento da educação básica municipal. O município aplicou o montante de R$ 15.607.603,11 em manutenção e desenvolvimento do ensino básico, o que representa 28,68% da receita proveniente de impostos e transferências, conforme demonstrado em tabela. Considerando que o artigo 212 da Constituição Federal determina que os municípios apliquem anualmente no mínimo 25% de receita dos impostos, inclusive transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino, conclui-se que o município de Roncador cumpriu o percentual previsto na norma constitucional. Aplicação dos percentuais mínimos dos recursos do Fundeb. No ano de 2023, o município de Roncador obteve o total de R$ 7.022.219,33 em receitas transferidas por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. As regras estabelecidas no artigo 212-A, inciso 11, parágrafo 3º da Constituição Federal e no artigo 25, parágrafo 3º da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, determinam que os municípios devem aplicar os seguintes percentuais mínimos nos recursos do Fundeb: 70% na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, 90% no exercício financeiro em que foram transferidos, 15% da complementação valor anual por aluno,
VAT, em despesas de capital e 50% da complementação VAT na educação infantil. A tabela demonstra a situação do município frente às regras da aplicação dos recursos do Fundeb 2023. Considerando os cálculos apresentados por meio da tabela acima, conclui-se que o município de Roncador cumpriu as regras de aplicação dos recursos do Fundeb do ano 2023. Complementação da aplicação do MDE, da diferença menor entre o valor aplicado e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios 2020 e 2021. Em razão do artigo 119, caput, do ato das disposições constitucionais transitórias, a possibilidade de responsabilização pela não aplicação do percentual mínimo da receita dos impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, previsto no artigo 212 da Constituição Federal, foi afastada para os anos 2020 e 2021, considerando o estado de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19. O parágrafo único daquele artigo estabeleceu a necessidade de complementação até o ano de 2023 da diferença menor entre o valor aplicado e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os anos 2020 e 2021. Os valores exigíveis e aplicados pelo município de Roncador em MDE durante os anos 2020 e 2023 podem ser observados na tabela número 30. Considerando que durante o período 2020 e 2023 houve a aplicação de valores totais superiores ao mínimo exigível constitucionalmente, conclui-se que o governo do município de Roncador cumpriu o artigo 119, parágrafo único do ato das disposições constitucionais transitórias. Aplicação do índice mínimo de 15% em serviços e ações de saúde pública. O município aplicou um montante de R$ 14.021.024,08 em ações e serviços públicos de saúde, ASPS, o que representa 26,74% da receita proveniente de impostos e transferências, conforme demonstrado em tabela. Considerando que o artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Federal, e o artigo 7º, caput da Lei Complementar Federal número 141, de 13 de janeiro de 2012, determinam que os municípios apliquem anualmente, no mínimo, 15% da receita dos impostos, inclusive transferências, em ações e serviços públicos de saúde, ASPS. Conclui-se que o município de Roncador cumpriu o percentual previsto na norma constitucional. Gestão fiscal. Resultado orçamentário e financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e regime próprio de previdência social, RPPS. Em atenção ao artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 48, a linha B da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e com o objetivo de avaliar o equilíbrio fiscal do município, a tabela seguinte demonstra o cálculo dos resultados orçamentários e financeiros de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e regime próprio de previdência social, RPPS. No exercício em análise, apurou-se que o município de Roncador obteve resultados orçamentários e financeiros positivos. Dessa forma, conclui-se que o governo municipal cumpriu os artigos 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e a linha B da Lei Federal número 4.320/64. Limite de despesas com pessoal. Retorno ao limite e redução de 1/3 dos prazos legais. De acordo com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, caso a despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal ultrapasse o limite de 54% da receita corrente líquida, o percentual excedente deve ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro. Por meio da tabela 33, é possível observar que não havia necessidade de redução ou retorno ao limite das despesas com pessoal em 2023. Dessa forma, conclui-se que este item de análise não é aplicável ao município de Roncador para o exercício financeiro de 2023. Gestão do regime próprio de previdência social. Encaminhamento da lei municipal que institui o plano de equacionamento do déficit atuarial. De acordo com o artigo 53 da portaria do Ministério da Fazenda, número 464, de 19 de novembro de 2018,
compete aos regimes próprios da Previdência a realização anual de avaliação atuarial, que, caso apure déficit atuarial, deve propor medidas para o seu equacionamento. A implementação do plano de equacionamento, inclusive sua revisão, somente é considerada efetuada quando aprovada por lei municipal, nos termos do parágrafo 6º do dispositivo mencionado. O município apresentou, junto a esse processo de prestação de contas, na peça processual, o plano de equacionamento do déficit atuarial, aprovado por lei municipal. Dessa forma, conclui-se que o governo municipal cumpriu o disposto do artigo 53 da portaria do EMF número 464/2018. Considerando que houve aporte de valores para fins de amortização do déficit atuarial em montante correspondente ou superior ao previsto do resultado, conclui-se que o governo municipal cumpriu o disposto do artigo 9º da Lei Federal número 9.717, de 98, e nos artigos 53 e 55 da portaria MF número 464/2018. Considerações adicionais sobre a análise de execução orçamentária e financeira. Não há considerações adicionais relacionadas à análise de execução orçamentária e financeira. Voto. Considerando os fatos expostos no item de fundamentação, voto com respaldo no artigo 1º da Lei Complementar Estadual número 103 de 2005, e em observância ao artigo 217-A do caput do Regimento Interno, no sentido de emitir parecer prévio pela regularidade, com ressalva, das contas do senhor Vivaldo Lessa Moreira, na qualidade de prefeito do município de Roncador, relativas ao exercício 2023. Ressalvar as contas em virtude de baixo desempenho evidenciado na avaliação de atuação governamental na área da administração financeira. Após o trânsito em julgado da deliberação, encaminham-se os autos à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para as anotações e providências pertinentes. Em seguida, para o Gabinete da Presidência, para o devido encaminhamento ao Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 217-A, parágrafo 6º, do Regimento Interno desta Corte de Contas, e, por fim, a Diretoria de Protocolo para encerramento. Deliberação. Decidem os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator, conselheiro Ivan Leles Bonilha, por unanimidade. Emitir parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do senhor Vivaldo Lessa Moreira, na qualidade de prefeito do município de Roncador, relativas ao exercício 2023. Ressalvar as contas em virtude de baixo desempenho evidenciado na avaliação de atuação governamental na área de administração financeira. Após o trânsito em julgado da deliberação, encaminha-se os autos à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para as anotações e providências pertinentes. Em seguida, para o Gabinete da Presidência, para o devido encaminhamento ao Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 217-A, parágrafo 6º do Regimento Interno dessa Corte de Contas, e, por fim, a Diretoria do Protocolo para encerramento. Votaram, nos termos acima, os conselheiros Ivan Leles Bonilha, José Durval Matos da Moral e Maurício Requião de Melo e Silva. Presente, o Procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, Michel Richard Reiner. Plenário virtual, 3 de abril de 2025, sessão virtual número 4, Ivan Leles Bonilha, presidente. A prestação de contas do Executivo Municipal, que foi aqui apresentada, ela será encaminhada para as comissões referentes para seus análises e seus pareceres. E também os demais vereadores que queiram, que devem, né, inclusive, estar acompanhando e estar estudando essa prestação de contas, referente à gestão de 2023 do ex-prefeito Vivaldo. Será encaminhada, então, para as comissões. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 10 de 2025 altera as leis municipais número 1123 de 2015 e 1474 de 2023, que trata de direitos e benefícios concedidos nas contratações públicas às micro e pequenas empresas pela Lei Federal Complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006, Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 47, parágrafo único. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno.
A senhora Marília Perota Bento Gonçalves faz saber que a Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a relação no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 39 da Lei Municipal nº 1192 de 2017, conforme segue. Realização obrigatória de licitação destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor estimado global ou valor individual dos lotes ou itens não superar o dobro do valor previsto no artigo 48, inciso 1 da Lei 123 de 2006, exceto nos casos em que o objeto impossibilita a participação de MPs devidamente justificadas. Artigo 2º. Fica alterada a relação do artigo 8º, caput, parágrafo 1º da Lei Municipal 1434 de 2023, conforme segue. É obrigatória a realização de licitação exclusiva à participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, sempre que os itens ou lotes submetidos à competição tenham valor adstrito ao limite legal de R$ 160 mil, exceto nos casos em que o objeto impossibilita a participação de MPs devidamente justificados. Parágrafo 1º. Para bens de natureza divisível, cujo valor ultrapasse o limite de R$ 160 mil, a administração deve reservar uma cota de 25% para a disputa apenas entre as pequenas e microempresas, exceto nos casos em que o objeto impossibilite a participação de MPs devidamente justificados. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal João Atares Mendes, 6 de maio de 2025. Assinatura Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei do Executivo número 10 de 2025 entra em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esta é uma lei muito importante. Ela visa ampliar aqui os benefícios aos microempresários individuais, os MEIs, aos microempresários e às empresas de pequeno porte estabelecidas em Roncador e na região da Concan e Hemocentro. Lá em 2023, nós votamos e aprovamos aqui a Lei 1434, colega Martins, colega Amadeu, à época era secretário, não estava, a vereadora Irene, os demais que estiveram aqui na legislatura passada, possibilitando às empresas de Roncador e da região da Concan e Hemocentro um tratamento diferenciado nas licitações. Isso é perfeitamente possível, é legal, até para que a gente evite transtornos em processos licitatórios com empresas lá do Nordeste ou empresas do Sul que muitas vezes ganham a licitação e na hora de entregar o produto não o fazem. Alguns dias eu estava acompanhando aqui uma licitação de medicamentos e houve mais de 20 empresas selecionadas. E, curiosamente, teve uma lá que ganhou um lote por R$ 900. Eu duvido que essa empresa vai entregar o lote de R$ 900. Vem só para tumultuar o processo, dificultar as condições. E com esta lei que está sendo proposta aqui, ela visa ampliar, então, os benefícios que nós já concedemos lá em 2023, agora mudando os valores, de 80 para 160 mil, para que possibilite às empresas aqui de Roncador e da nossa região que elas tenham um tratamento diferenciado. Hoje, sem dúvidas nenhuma, o município e o Estado são ótimos clientes, compram e pagam em dia. Então, fica aqui o nosso parecer, né? Eu vou votar favorável a essa condição, até porque nós vamos beneficiar as empresas aqui da nossa cidade e da nossa região. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado, vereador Genauro. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, nós que já estamos há mais tempo aqui nessa Casa de Leis, a gente vem acompanhando e muitas coisas que faltam no município, e a gente vai atrás para ver qual o motivo que está faltando o produto, pneu, peça, máquina quebrada. Aí a gente vai descobrir que
foi feita licitação, e empresas, talvez, um dia eu acompanhei um caso que empresa lá do Rio Grande do Sul tinha ganhado. Então imagina quanto tempo vai demorar para chegar esse produto aqui. E assim o povo que precisa do trabalho, da prestação de serviço do município, da prefeitura, acaba aí ficando no prejuízo. Então eu queria parabenizar aqui a doutora Marília, que ela teve uma visão, ela tem uma visão para que seja feitas solicitações para essas pequenas empresas aqui do município e dos municípios vizinhos. Assim, vai beneficiar essas pequenas empresas e vai beneficiar o povo com mais agilidade na entrega do produto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Martins. Continua em discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os senhores e senhoras vereadoras, todos os internautas, os funcionários da casa e quem está presente aqui. Essa lei, eu acho que ela vem de encontro, porque assim, além de a gente conseguir melhorar a quantidade, o valor que a empresa tem, que ela pode fornecer, o que acontece? O recurso fica aqui, boa parte fica aqui, a gente consegue gerar emprego dentro do município, consegue fortalecer o comércio local, e é isso que é a ideia, porque às vezes, além da demora, Martins, o que acontece? As nossas empresas aqui, elas ficam, às vezes não conseguem chegar, pleitear, vender. Então o que a gente tem que fazer, de uma maneira ou de outra, nem que seja limitada com 25%, 30%, mas deixar uma fatia do bolo para quem está dentro da cidade, para quem gera emprego dentro da cidade, paga imposto na cidade. E achei também muito importante a questão de envolver a Mocentro, a Concam, porque o que não tem roncador compra do vizinho, fortalece a região. Então eu acho muito importante, meu voto vai ser favorável também. Continua em discussão. Senhor presidente, só a título de sugestão, eu acho que a prefeitura poderia melhorar essa condição ainda. Hoje está lá no portal da transparência 2 processos de credenciamento bastante interessantes. Um para manutenção de ar-condicionado, quase R$500 mil, e o outro processo é para habilitação de mecânicas, autoelétricas, serviço de torno e solda. E nós percebemos que os nossos empresários, eles não têm o hábito de buscar as informações no portal da transparência. Muitas vezes passa batido. E como nós queremos estimular aqui a livre concorrência, eu acho que a prefeitura deveria de ter alguém que pudesse fazer o contato com esses empresários, que não são muitos aqui da nossa cidade, para que todos pudessem participar e dividir essa fatia, que seria interessante que cada um pudesse ter a sua participação. Seria interessante, né, porque teriam mais pessoas que se beneficiariam dessa condição e o município teria uma concorrência maior. Acho que a título de sugestão, essa é a nossa indicação. Interessante. Continua em discussão. Só para complementar o que os senhores vereadores disseram sobre essa lei, para poder a população que nos acompanha e os internautas, eu quero compartilhar com vocês o quanto é doído e sofrido para um gestor, seja o prefeito ou um secretário de uma pasta, né, estar cheio de boa vontade de trabalhar, de querer desenvolver políticas públicas para beneficiar a vida da sua população e ser engessado por uma lei, sabe? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando estive secretário da Saúde, vocês receberam aqui na Câmara, muitas vezes, reclamação, por exemplo, de falta de medicamentos na farmácia. Falta isso, já faz 3 meses que não tem, ainda agora recebemos. Então, um dos motivos, naquele momento, era a pandemia. Por conta da pandemia, os laboratórios não tinham o insumo para a produção. Depois iniciou a guerra da Ucrânia, a matéria-prima principal vem daquela região para que o Brasil possa fabricar. E o outro fator determinante é o que o vereador Genaro falou. A licitação da modalidade pregão aberta para todo o país. Muitas vezes, nós encaminhávamos um processo de licitação de medicamentos para a prefeitura, tramitava normal, no prazo certo. Quando acontecia o pregão, empresas da Amazônia ganhavam a licitação dos principais itens, remédios básicos que a população necessitava todo dia. Empresas do Rio Grande do Sul
ganhava a licitação de pneu da frota da saúde. Qual é a lógica, né, eu precisar trocar um pneu, por exemplo, na sexta-feira, para poder viajar já na segunda em diante, chegar um pneu do Rio Grande do Sul a tempo aqui no município de Roncador, né? Então, quando nós estamos legislando um assunto tão importante, que é essa lei que está sendo votada, é importante deixar claro para a população esses acontecimentos da gestão, para que a população entenda o quanto é importante uma lei dessa que estamos votando. Regionalizar. A nova lei de licitação, ela veio mais incisiva, fiscalizando, mas ela também deu essa oportunidade da gente conseguir legislando e regionalizando alguns itens que a gestão necessita para poder andar, que é essa legislação através da regionalização e a modalidade de credenciamento que foi citada aqui, né? Então, eu posso credenciar empresas que vai me oferecer o serviço, né? Claro que dentro da saúde é um pouco mais delicado, porque algumas interpretações para alguns outros setores ela é vista de uma forma diferente em relação à saúde, principalmente na questão de remédio. Porém, bem justificada, com documentação fundamentada, a gente consegue fazer compras diretas e poder atender nossa população, né? Tenho certeza que estamos votando uma lei que vai, sim, ajudar os nossos secretários e a nossa prefeita a trazer muitos benefícios para a nossa população. Projeto de lei do Executivo entra em primeiro turno de votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores e vereadoras presentes. Se tratando de uma sessão ordinária e sendo permitido o uso livre da palavra, passo a palavra para a vereadora, professora Adriana de Freitas, por até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos internautas presentes aqui na sessão. Hoje eu só tenho 2 pontos a colocar. Conforme havia dito na sessão passada, nós íamos trazer o jurídico, estávamos sentados com o jurídico, para fazer um projeto de lei que punisse as pessoas que cometem os maus tratos aos animais. Então, o projeto de lei está aí. Agradecer ao Tiago, ao doutor Tiago, à doutora Tamires, por nos ter auxiliado nessa execução. Agora vai para as comissões, a gente pede para os vereadores, os colegas aqui, que sejam solidários nisso aí, que é uma triste realidade. E um outro pedido que a gente faz para a população roncadorense é que, tomara que seja aprovado esse projeto de lei, tomara que seja finalizado, mas não adianta fazer o projeto de lei e ficar engavetado e as pessoas não fazerem nada. Nós, enquanto vereadores, estamos aqui para fazer as reclamações, as denúncias chegam até nós, mas a gente sozinho não pode fazer nada até então. O que a gente clama, o que a gente sugere, que a gente pede. Viu que teve um maus-trato, pode comprovar, dá nome, tá? Porque o que vai ficar faltando em qualquer projeto que faz é a parte da fiscalização para futuras punições. Então, não adianta ter a lei, saber que não pode e as pessoas não fazerem nada. Então, eu convoco a população roncadorense, assim que nosso projeto estiver publicado, estiver pronto, que a população denuncie, dê nome às pessoas que fazem essas maldades. Chegando até nós, a gente faz o embasamento legal junto ao destacamento, junto às polícias militares. E um outro ponto, senhor presidente, senhores vereadores e a população lá do Alto São João, ontem eu fiz uma visita, tentei fazer uma visita para a dona Rosinei, né, ali próximo ao Sassá, descendo ao Sassá, mas infelizmente eu não consegui descer. Ali quem mora ali na Baixada, ali, sabe a realidade, os moradores de lá clamam, e é entendível,
E eu até falei, a gente se coloca na dor das pessoas, né? E ali é uma realidade, fazem muitos anos que aquilo ali está, e o que dói mais, companheiros e colegas vereadores, é você escutar das pessoas que aquilo ali é uso político, só vai ficar na política. Só usam, fazem promessa que vai arrumar na época de política, né? E aquilo dói para a gente, e a gente se solidariza com todos, creio que todos os colegas aqui também estão nesse mesmo patamar de solidariedade. Tanto é que agora, antes da sessão, a gente fez algumas ligações e fomos atendidos, e o que chegou até nós? Não é por culpa da empresa, não é por culpa da prefeitura. A única coisa que está sendo aguardado é uma alteração no projeto que foi feito lá para começar, para se iniciar as galerias, né? É lamentável dizer que no projeto errar a descida da água, em vez da água descer para a baixada, fizeram a galeria para a água subir, né? Dói dizer isso, mas é o que está travando a demora. Mas em conversa com o Lebrão e com o Giovanni da Monster, ele falou que assim que esse projeto estar adequado, está sendo prontinho, e a Paraná Cidade fazer a aprovação, vai ocorrer a realização da obra, tá? Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal aqui e pedir que a prefeitura acelerasse o processo dessa empresa que está adequando esse projeto, porque as pessoas necessitam entrar nas suas casas, e lá não entra. Não entra. Se você tiver uma condução, você tem que deixar lá para o lado de cima, você não consegue entrar dentro da sua casa. Está lamentável. E a gente vê que isso não é de agora, tá? Então, seria isso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Adriana. Com a palavra, o vereador Antônio Martins. Senhoras e senhores vereadores, eu só queria reforçar aqui um pedido que nós fizemos em reunião com a prefeita doutora Marília, para que ela designasse um caminhão e uma reta escavadeira para fazer o serviço de emergência para os pequenos produtores aqui da nossa região. Que é impossível, as máquinas estiverem aqui a 15, 20 quilômetros daqui, quando o produtor precisa de uma máquina urgente, não tem como o secretário do pátio atender, porque isso vai demorar 1 dia, 2 dias para essa máquina chegar. Então, nós fizemos um pedido pela Casa de Relei aqui, nós, os vereadores, estamos aguardando, já faz 2 meses que aconteceu a primeira reunião, e espero aí que a doutora Marília, prefeita de Roncador, possa agilizar para nós. E sobre esse probleminha lá no Alto São João, eu acredito que isso vai ser resolvido, porque na gestão passada eles ficaram sem um representante lá no município, lá no distrito de Alto São João. E agora eu tenho certeza que o Cidinho, elegeram o Cidinho para poder representar aquele povo de lá, e com certeza ele está trabalhando para isso. E cedo ou mais tarde isso vai acontecer, porque esses trabalhos demoram um pouco, mas tenho certeza que o Cidinho está correndo atrás e vai solucionar esses probleminha. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sebastião Aparecido de Lima. Boa noite a todos. Eu gostaria de comentar a fala da Adriana. Foi feita uma indicação aqui, Adriana, acho que uns 60 dias atrás, foi a respeito dessas ruas lá. Aí o Leca me respondeu no ofício lá que, como que vai apanhar lá 50, 100 caminhões de cascalho, que está difícil de arrumar cascalho, o general foi chefe de pátio, sabe disso, ninguém mais quer fornecer cascalho. Estava levando cascalho aqui da metade da estrada lá. E daqui 30, 40 dias no máximo já vai começar a fazer a galeria. Eu sei a situação, tem as fotos aqui, mostrei para o Leca. A gente sabe que as ruas lá não tem condições de andar mais. Mas daí você vai gastar lá em torno de 10, 20 mil reais para fazer um serviço, daqui 40 dias perdeu tudo esse dinheiro. E a gente está precisando, que nem o Martins acabou de falar aí, para atender pessoas que estão precisando de uma cascalho, numa mangueira, né, Martins, algum carreador, um bebedouro. E eu acho que seria, nesse momento, acho que seria um dinheiro desnecessário ser gasto lá. Seria mal aplicado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Sebastião. Com a palavra, o vereador João Altair Albert Júnior. Senhor presidente, senhores e senhoras veredoras, eu queria fazer um requerimento verbal com relação a essas obras da Sanepar que estão sendo feitas nas esquinas aí. Eu acredito que é uma obra necessária, que vai melhorar a questão da vazão da água, da distribuição da água. Só que eu acho que a empresa, principalmente a empresa terceirizada e a própria Sanepar, que é a tutora da obra, tinha que fazer um acabamento melhor, né? Não deixar aquela terra, você não consegue passar na calçada, joga uma pedrinha lá, tira o cimento, tira o recape e depois joga só uma terra lá, uma pedra lá. Então, assim, eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de consideração com o usuário, com o pessoal que usa as ruas ali para poder... Às vezes um cadeirante ele não passa ali. Uma pessoa de idade que usa uma bengala, alguma coisa ali, ele não passa. Então, eu acho que isso tinha que ser feito. Faz o planejamento da obra, vai fazer a obra, então já planeja para executar até o final em curto espaço de tempo. Agora começaram lá no Posto Brasil, estão aqui já no Esquinão da Economia, e está tudo abandonado. Fizeram, fecharam, mas não tem como transitar em cima. Então, eu acho que fez lá, termina lá. Vai ali, termina ali. Então, acho que tem que ter um pouquinho mais de planejamento. Falar também na Dó do São João, Cidinho, ali também está muito perigoso, ali você também já fez o requerimento, naquele calçamento ali, aqueles bueiros sem a proteção ali. Aquilo ali também, acho que a prefeitura tinha que dar um olhar, porque ali, se o cara cair de moto ali, a chance de dar uma tragédia é grande. Então, é simples, eu acho ali, só colocar a proteção do bueiro, que a maioria está aberto. Eu sei que você fez o requerimento, já tem mais de 30 dias. Mas, claro. Eu estive conversando com o Dom Zé Peixe, que essa parte é dele, né? O problema lá não é o seguinte, não é as bocas de lobo lá que foi feito. Foi feito. Só que em vez deles fazerem do calçamento para fora, fizeram o calçamento para dentro. Então o que está acontecendo lá é que está desbrugando, o calçamento está caindo dentro, já entupiu todas as bocas de lobo. Você entendeu? O que o Donizete Peixe, tive conversando com ele hoje a respeito disso aí, que acho que vai começar, o muro de uma escola, uma coisa assim, ele vai dar início nesse muro, daí vai pegar 2 ou 3 pessoas para resolver esse problema lá. E a gente sabe que uma hora vai machucar alguém lá, né? E a gente não quer que aconteça isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Mas que ali a questão é de segurança, né? Uma criança andando com uma bicicleta ali, alguma coisa ali, então é perigoso. Queria pedir parte no requerimento da vereadora Irene, requerimento número 101, porque agora está se organizando a questão das máquinas, então a gente precisa de operador. Porque não adianta também nós ter o material, o maquinário, e também não ter quem opere. Então, eu acho que é uma coisa também que a nossa prefeita aí consegue equalizar, porque também não adianta, igual eu falo sempre, não adianta ter 30 carros e ter 20 motoristas. Daí vamos pagar seguro de carro, pagar rastreabilidade de carro, pagar pneu para o carro ficar parado e não vamos usar. Então, tem coisa que, concordo, tem que... Sobre o projeto da vereadora Adriana, do Legislativo número 6, eu, quando foi pedido a questão da associação lá, da utilidade, ao par de utilidade pública, eu até relatei sobre isso, porque não adianta a gente também colocar uma entidade só como utilidade pública que atende os cachorros, mas a gente tem que punir quem faz a soltura desses cachorros, quem maltrata o cachorro. Então, infelizmente, nós vamos precisar da população. Porque se a população não ajudar a fiscalizar, vai continuar. Infelizmente, então, tem como fazer denúncia. Eu acredito que tem como fazer denúncia anônima. Então, assim, o que a gente precisa é de ajuda para poder punir. A partir do momento que a pessoa começa a ser punida, o crime começa a se retrair. Porque daí, porque o que manda no Brasil é a impunidade. Todo mundo acha que não vai acontecer nada, então o cara faz. Agora, a partir do momento que começar a acontecer alguma coisa, começa a pensar. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Irene Kozak, do Bonfim. Boa noite, senhor presidente, vereadores e veredoras, e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Aqui, então, está o requerimento, meu aqui, que para nossa prefeita Marília, para que seja contratado esse operador de máquinas, porque hoje tem calcalhadeira, o pessoal está precisando, nessa época, para esparramar o calcário e não está tendo operador. E daí eles estão cobrando, porque só tem um menino que às vezes está atendendo para silagem e não está tendo o pessoal para, como diz, distribuir
levar a calcalhadeira até a propriedade do pequeno agricultor para ser esparramados calcaio, né? Então, eles estão pedindo com urgência que seja contratado esse operador de máquinas. E também eu quero fazer um pedido verbal para o Newton, do meio ambiente. É na rua Paranaguá, esquina perto da Monteiro Lombato. Ali caiu uma árvore em cima do muro da doutora Cida, do antigo, eu falo Cida do laboratório, que é a esquina com a Paraná. Então a árvore caiu em cima do muro dela ali, está na calçada e está precisando ser retirada aquela árvore aí. E outra coisa também, eu quero falar, é que o pessoal cobra, como diz, já que ficou para a prefeitura ser resolvida essa questão das canaletas das estradas aqui nossa, que faz parte do faxinozinho, esses 6 quilômetros, porque está sendo devastada. Está destruído as laterais, está sendo já prejudicado devido às chuvas, está bem concreto assim, está como diz, desvastando. Tem que ser, como diz, ser tomado, como diz tem que ser feita a canaleta, porque se não for feito, não vai um ano, adeus asfalto, adeus o dinheiro que foi investido naquele lugar. Então, quem for responsável, que olhe lá como que está ficando, e vamos tomar a providência de arrumar ali, porque, como diz, é o dinheiro que vai para o ralo, né? Então, a gente tem que averiguar essa situação. E também o povo está cobrando, hoje eu recebi a ligação, quando que vai ser feita essa ponte? A gente fala logo, logo, mas a gente, né, também não tem assim um período certo que vai ser feita essa ponte. Porque tem mães que falam, Irene, e hora que chove, é um perigo, ônibus, tá? Tem que fazer aquela volta ali perto do pesqueiro. Eu falo, não, mas vamos ver com o pessoal ali que dia que pode começar a feita essa ponte ali, né? Então, é isso aí, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Irene. Com a palavra, o vereador Flávio César Unesco. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, público presente, senhores internautas que nos acompanham. Eu gostaria também, Irene, de fazer parte ali da tua indicação ali, já que nem os outros, começou a rodar um trator aí e as carretas para atender, até atendeu já 4 produtores aí. E é um projeto que com certeza vai beneficiar muito o povo rural aí. E queria fazer uma cobrança aqui da prefeita, que lá atrás, até hoje não tive resposta. A gente fica triste com isso daí, por falta de resposta. A gente tinha pedido lá um veterinário a campo para fazer um estudo lá. O produtor cobra também. E até agora não tivemos nenhuma resposta. Isso aí fica chato para a gente, que o pessoal cobra. E de repente a gente está cobrando aqui, eles acham que a gente é chato, mas nós estamos aqui para cobrar, né? E a outra situação é a novela lá do trator, que era para mandar lá para o Cateto, não mandar para o Cateto, e era mandar para o Rio Azul. Até a prefeita fez reunião lá que ia mandar esse trator lá, e não mandou. Não sei por que já não ponharam esse trator na patrulha, né, para estar atendendo, já que ficou para a patrulha, que podia estar atendendo em todos os produtores aí, já que vai mandar um trator sozinho lá. Na minha opinião, eu acho que eles tinham que ver isso daí, já ponhasse outro trator para trabalhar, que hoje foi recolhido lá o do aterrado alto, lá o trator está no pátio aí, com mais um trator novo, e já formava um trio de trator aí, já que tem 3 ensiladeiras. Eu acho que pelo valor que a prefeitura está cobrando, vai ficar bem acessível para o produtor. Colega Formigão, segue uma parte? Sim. Eu também acho que seria muito mais proveitoso nessa patrulha, porque o poder público, a prefeitura, ela tem muito mais condição de manter o equipamento rodando. Desculpa, pneu, diesel, até a questão do operador. E outra coisa, nós temos três kits daí da ARIA, né? 2 vai ser trocada a boca ali, vai colocar a linha total. Então, assim, a gente conseguiria até atender tranquilinho aí
olha, uns 60% dos produtores aí que precisa fazer a silagem aí, fazer sua silagem, ou fazer os outros tipos de trabalho aí, e a vantagem, a questão é o preço. R$100 a hora máquina, querendo ou não, é um simbólico, é uma questão que não é para cobrar. Porque também, se for de graça, também vira bagunça, vamos dizer assim. Obrigado, senhor vereador. É bem isso mesmo, Júlio. Se for de graça aí, vira bagunça mesmo, mas esse valor aí, ele vai custear aí o marmento, o diesel e o operador aí. Se não, que nem diz outros, se não conseguir a contratação desses funcionários aí, que pelo menos abrir aí umas diárias, né? Porque, na verdade, o secretário da Pecuária está fazendo o que pode aí. Está indo lá, puxando silagem, até andei cortando essa semana e toda aí, ele acompanhou com o trator, com a carreta. Daí como é que um secretário da Pecuária vai ficar aí dirigindo o trator para baixo, para cima? Está fazendo o que pode, né? E está fazendo a parte dele, correndo atrás, mas o Poder Executivo ele tem que ver esse lado, e o produtor pelo menos abrir uma sessão aí para umas diárias aí para a turma, porque essa semana, pelo que eu fiquei sabendo, está a semana inteira já agendado esse trator aí. E falando da ponte ali, o pessoal cobra bastante, a gente explica que foi um erro de engenharia ali, mais um erro de engenharia, porque isso aí já é vergonhoso aí para o nosso município, tanto erro de engenharia. Fica até chato, acho que a prefeita tem que dar uma cobrada nesses engenheiros aí também, porque eu acho que eles são bem pagos para fazer esse serviço, porque tanto erro, isso aí já está ficando vergonhoso para o município. Daqui a pouco vamos começar a fazer cobrança demais, aí fica ruim. E era isso aí, seu presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, a vereadora Marilza Dias de Assis Ferreira. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aos internautas que nos assistem e o público presente. Eu fiz uma indicação aqui, a número 89, solicitando a senhora Luana Tamara, que é a diretora do planejamento, né, uma elaboração de um projeto de um asfalto ali para a comunidade do Barro Preto. A gente sabe da demanda que é bem extensa para o planejamento. Então, assim, eu queria deixar a nível de sugestão também. Eu acredito, tanto eu quanto os colegas aqui, tem vários projetos também para esse setor do planejamento e as coisas não vêm, né, acontecendo. Então, assim, a gente vê tantas contratações e a gente sabe que o número ali de funcionários no planejamento é um número bem reduzido. Então, assim, como sugestão, de repente, uma contratação de mais profissionais ali. Nós sabemos que o município tem contratado empresas terceirizadas, o valor é muito alto para a elaboração de um projeto, a gente tem acompanhado, não é barato, então, assim, fica a nível de sugestão, a gente entende a demanda, mas também a gente tem que entender a necessidade do município. Então, é grande, né, o nosso município não é um município tão pequeno, e todos os dias vem aumentando a demanda. E essa demanda não vem se resolvendo. Ali, a comunidade do Barro Preto, ali, eu queria fazer uma ressalva ali no documento, senhor presidente, em relação à quilometragem, que não é 3 quilômetros, é 1,5 quilômetro. Então, para poder estar regularizando aqui no documento. E também fazer agradecer ao senhor Valdeci, que é o diretor do Recursos Humanos, que nos respondeu em relação a um documento que eu e a vereadora Adriana solicitamos em relação ao número de funcionários concursados, né, no serviço público, funcionários terceirizados e comissionados IPSS. Então, é o qual a gente vai estar estudando junto com o jurídico aqui da Câmara para analisar o documento. Boa noite, é só isso hoje. Obrigado, vereadora Marilza. Com a palavra, o vereador Janauro Ruba. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Gostaria de me solidarizar aqui com os moradores lá do entorno do CTG. Estou vendo aqui que houve um protocolo de um abaixo-assinado na Prefeitura e aqui na Câmara em relação à poeira nos dias de atividade lá na pista de laço. É um problema que tem que ser resolvido. Nós temos
várias pessoas idosas no entorno e que, com essas atividades, da maneira que está sendo feita, elas acabam sendo prejudicadas. E não é legal que essas pessoas de idade sofram, né, com a poeira. Ontem houve uma tarde festiva e a prefeitura fez o dever de casa, colocou lá um caminhão-pipa no sábado e ontem e amenizou a situação. Talvez seja por aí, é uma opção para que se resolva. Então, quero me solidarizar com eles, dizer que vimos ali que a prefeitura já até convocou a diretoria do CTG para que ache uma solução em conjunto. Não é que tenha que encerrar as atividades, tem que achar um meio termo para que fique bom para todo mundo. Rapidamente falando aqui, senhor presidente, em relação ao projeto Asfalto Novo, Vida Nova, gostaria de dizer aqui ao colega vereador Martins que eu respeito a opinião dele, mas discordo quando ele disse que Alto São João ficou sem representante na legislatura passada. Eu fui o vereador, segundo vereador mais votado, terceiro mais votado à época, né? E nós acreditamos que nós trabalhamos em conjunto, toda a Câmara aqui, tanto é que esse benefício do Asfalto Novo Vida Nova, ele é um benefício lá da legislatura passada, da gestão passada, né, que vai acontecer agora. E o primeiro palmo de asfalto do distrito nós que conseguimos levar através do trabalho do nosso deputado Sandro Alex, que é o asfaltamento da Avenida São João. Então, embora não sejamos de lá do distrito, nós trabalhamos para que as coisas acontecessem. E não só mérito meu, de toda a legislatura, do prefeito Vivaldo, da vice-prefeita Aline, né, eu acredito que nós trabalhamos, talvez as coisas não aconteçam na velocidade que a gente espera, mas vai acontecer. Em relação ao Asfalto Novo Vida Nova, só para os senhores terem uma ideia, hoje são mais de 200 municípios no Paraná que estão com essas obras em andamento. E 22 municípios estão com cronograma em atraso. E adivinha, desses 22, Roncador está lá, infelizmente, com cronograma em atraso. Por quê? Projeto mal feito. Culpa dos engenheiros da prefeitura? Nesse caso, não. Nesse caso, não, porque foi contratada uma equipe de engenharia para que se fizesse o projeto, e o projeto foi mal feito. Aqui na cidade, mal feito, cronograma em desacordo, tanto é que está asfaltando uma rua ali que não tem nenhuma casa, enquanto a Avenida Brasília, que tem lá uma população considerável, está aguardando e, por coincidência, será a última a ser asfaltada aqui no quadro urbano. E esperamos que seja sanado essa questão do erro de projeto e logo comece a implantação das galerias lá no distrito, porque as manilhas já estão lá. Fora outros benefícios, né, o asfalto de 2 quilômetros que vem do distrito em direção ali ao Rio das Barras, né, até ali nas proximidades ali do Zé Lúcio, um pouquinho para cá, né, do Zé Batista. Então, são benefícios que aconteceram à época da nossa primeira legislatura. Para finalizar, senhor presidente, não poderemos deixar de enaltecer, parabenizar e agradecer aqui o trabalho do governador Ratinho Júnior, do nosso deputado Sandro Alex. Estivemos na quarta-feira lá em Mato Rico, na oportunidade de inauguração do trecho Mato Rico-Pitanga, e a ordem de serviço de Roncador a Mato Rico, uma obra esperada há mais de 40, 50 anos, os nossos pais, os nossos avós, que agora vai se tornar realidade dentro deste período do governo Ratinho, dentro da nossa legislatura, né? Uma obra feita a várias mãos, não podemos deixar aqui de dizer as pessoas que trabalharam com isso. Lá, à época do governador Orlando Pessutti, do prefeito Zampier de Pitanga, do prefeito Joaquim Ortiz do Mato Rico e do prefeito professor Aguinaldo aqui, foi dado o pontapé inicial quando se estadualizou essa estrada que liga Mato Rico, que era municipal, né, para poder sonhar com asfalto. Ex-prefeito Marcel, ex-prefeito Maico, ex-prefeito Vivaldo e os atuais prefeitos, que é quem agora vão ter, né, como já tiveram na quarta-feira, a honra de poder descerrar a faixa e ficar com seu nome registrado na história. Uma obra de várias mãos e que vai se tornar realidade para a nossa população, que vai encurtar distâncias Sim. e vai salvar vidas, vai poder escoar nossa produção com mais tranquilidade. Então, até vou propor aqui, nas próximas sessões, o título de cidadão honorário ao nosso governador e ao deputado Sandro Alex, por conta desta obra que vai ficar para a história da nossa região. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, um minuto. Sim, senhor. Só queria
aqui já que o vereador Genaro tocou no meu nome, eu concordo com o vereador que se deu assistência lá, mas só numa parte que te interessava, né? A outra parte ficou meio descoberta. E tem aqui o deputado Soldado Adriano, que a primeira obra que foi lá para Alto São João foi o Soldado Adriano, e hoje ninguém fala mais no nome dele, né? Que ele levou uma emenda lá para o Alto São João. E desse asfalto aí, senhor presidente, e senhoras vereadores, o pai desse asfalto de Pitanga para Mato Rico, de Mato Rico para Roncador, o pai desse asfalto aqui se chama Beto Richa, porque eu acompanhei todas as reuniões na época que ele era governador. Parabéns para o Beto Richa. Obrigado, vereador Martins. Passo a presidência da sessão para a minha vice-presidente, a professora Adriana, para fazer o uso da palavra. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu gostaria, não deu muito tempo de fazer em escrita, mas eu quero fazer também aqui uma indicação verbal, que o Paulinho cuide disso amanhã para nós, por favor, ao Executivo, solicitando que seja feito a construção da casa-lar. Não seria bem uma construção, mas o município está adquirindo aí um local onde voltou para o município, né, igual ao antigo hospital do Dr. Jorge, a outros, né, negócios mal feitos do passado. Então agora a justiça decidiu e voltou a ser do município, tem uma estrutura muito boa, né, e que a prefeitura use esse espaço para melhorias da estrutura para ser usado como casa-lar. Por que eu digo isso? O Ministério Público já acionou o município de Roncador, né, acho que a vereadora Marilza sabe disso, para que seja adquirido ou construído um espaço com urgência para ser feito como casa-lar, para abrigar essas crianças que porventura não têm o pai, não têm mãe, ou que por um outro motivo, um abuso, maus cuidados, precisem ser tirados, né, e ter um espaço para eles morar. Então agora é a grande oportunidade, né, vereadora Marilza? Estive analisando muito bem isso e eu acho que agora é o momento, né? Então, Paulinho, cuide disso para nós amanhã, para a gente estar documentando, beleza? Aos senhores aqui, vereadores e senhoras vereadoras, dia 11/6, às 18h30, aqui nessa Câmara, vai acontecer, eu acho que uma das audiências públicas mais importantes deste momento para um grupo de pessoas do município, que é a primeira audiência pública para dar andamento e o pontapé final da regularização fundiária de alguns lotes do município, que é a Vila Penga e o pessoal da Horta neste primeiro momento, né? Então, aqueles que nos acompanham aí nas redes sociais, aos senhores vereadores, que com certeza na campanha ouviram as mesmas reivindicações que nós ouvimos, que a doutora Marília ouviu, compromisso que ela firmou com esse povo, entra na fase final agora da regularização. Então, a audiência pública para ouvir cada família e, em seguida, se Deus quiser, até o final do ano, presenteando como um presente de Natal com os seus títulos das suas propriedades. Muito importante cada vereador aqui presente estar nessa audiência pública nesse dia. Certo? E confesso que eu não sabia, fiquei sabendo agora pelos senhores, eu confesso que estou bem feliz e quero aqui dar os parabéns para a nossa prefeita Marília, por iniciar, eu considero já de antemão que é um projeto pioneiro e magnífico, de tão grande valor para os produtores rurais, que é essa ação aí do município estar custeando esse serviço de silagem, de cuidado aí para o nosso pequeno produtor. 5 produtor foi atendido essa semana, né? Então, com um trator e com uma ensiladeira. Então, imaginem, senhores, se o município vai conseguir trazer todos os implementos e maquinários, além de tratores, que estão espalhados por esse município, que é público, que é do poder público, que é do povo, trazer para a sua gestão e poder transformar isso em mais tratores, em mais maquinários para o município gerir. Nós estaríamos resolvendo muito mais problemas, ajudando muito mais o pequeno produtor. E resolvendo um problema
de muito tempo, que é um cidadão achar que é dono da coisa pública. É o que nós temos nesse município. Infelizmente, alguns produtores que acham que é dono do trator e não trabalha com equidade, não trabalha com igualdade para os outros produtores. Resumindo, a associação de produtores não funciona mais, infelizmente. Então, o município precisa trazer. A doutora Marília, mais uma vez, já no início do seu terceiro mandato, resolveu um monte de problema que herdou lá no passado nas outras gestões, ela e o Vivaldo. E vem agora resolvendo mais esse problema. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso isso. É só o início, tá, senhores vereadores? A patrulha rural, até o final do mandato da doutora Marília, para o pequeno produtor, escrevam, vai ser a melhor da região de Campo Mourão. Tenho certeza disso. Exatamente. Certo? Retoma a presidência. E não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a Deus pela direção dos trabalhos, aos internautas que nos acompanharam pelas mídias sociais, a todos que se fizeram presente nesta Casa de Lei, e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.